Eu vou falar agora, já que estamos falando sobre redes sociais, já falamos aqui como que você pode fazer marketing pessoal, como você pode, enfim, fazer um monte de coisas nas suas redes sociais para o bem. Agora, será que o uso das redes sociais pode prejudicar a sua vida profissional? Eu recebo agora o advogado Dr. Marcos Bernardini, que vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, doutor? Bem, Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Olha, a gente sempre fala das coisas positivas das redes sociais, mas tem um lado negativo também, né? Sim. Boa noite. Boa noite. As redes sociais hoje são uma realidade. A internet, na verdade, veio para ficar e rede social, quando chegou, várias delas, né, Facebook, Instagram, tantas outras, não é, devem ser utilizadas com comedimento, porque elas podem sim prejudicar. Isso já chegou, inclusive, no próprio Poder Judiciário. Hoje, várias decisões já levam em consideração rede social como meio de prova, né? Então, ou seja, é uma realidade, o próprio Poder Judiciário está a par disso, não é? E no ambiente de trabalho não é diferente, não é? Então a gente tem que se adaptar a essa questão e saber usar de forma correta. A internet não é um mundo sem lei, sem fronteira, deve ser utilizada de forma correta, com bom senso, porque pode prejudicar sim. Agora, vamos dizer assim, uma pessoa vai procurar um emprego, Sim. tá? O empregador, ele busca as redes sociais para saber se de fato aquilo que o candidato está falando é real? Na verdade, não só a questão profissional dele, porque muito da rede social não é uma questão profissional, né? Então, muitas pessoas têm a rede social de forma privada, da sua família, alguma coisa desse sentido, não profissionalmente. Mas é extremamente importante você postar ou comentar de forma com bom senso ou cautelosa, porque o seu empregador, ele vai pesquisar, porque ele quer saber quem ele está contratando, né? Tá. Na relação interpessoal, não apenas profissional. Então, profissionalmente, vai estar lá o seu currículo, a sua vida profissional, mas ele quer saber além disso, ele quer pesquisar o seu histórico enquanto pessoa, porque, na verdade, no campo profissional existe uma relação interpessoal, você está ali trabalhando com outras pessoas e que é extremamente importante. E isso acaba sendo mostrado nas redes sociais. Então, com certeza, vai atrás. Por exemplo, a gente já viu casos de funcionários que foram desclassificados nos processos seletivos por conta disso. Você responde lá o questionário. Você toma uma bebida alcoólica? Não. Aí posta aquele monte de foto. Num bar, exatamente. No bar já fumando, era. Né? Então, fumando, coisas desse tipo. Então, isso é sim levado em consideração. Para você ter uma ideia, existe inclusive estatística. E mais de 55% dos gestores em RH mudam de opinião na hora da contratação quando fazem pesquisa em rede social. Agora, uma pergunta, então, é importante. Por conta da lei, o empresário pode agir dessa forma ou não? Pode, porque é público, né? Então, a partir do Perfil momento, é público. Exatamente, a partir do momento em que eu posto, não é, na internet, a rede social ela é pública, então perfeitamente possível fazer essa pesquisa, tanto na contratação quanto depois de você ser contratado. Tá. Né? Nós temos alguns casos já de demissão por justa causa de funcionário que, de forma incorreta, utilizou das redes sociais. Justa causa, um exemplo. Justa causa. Nesse caso específico, foi um dos primeiros, e foi aqui em Campinas, não é? O funcionário, ele fez um comentário pejorativo de uma das sócias da empresa. E aí ele foi demitido por justa causa, ele propôs ação pedindo para a justiça reverter a justa causa, como se fosse uma demissão imotivada, e ele não conseguiu. O tribunal manteve a demissão por justa causa, porque ele não poderia ter publicado um comentário daquele tipo nas redes sociais. Aliás, esse tipo de comentário e comentários também políticos. Sim, time discriminatório, de futebol, né? pejorativo, homofóbico. Então, tem vários casos já na justiça, em que a justiça confirma a demissão por justa causa nesse tipo de comentário. Nós vamos continuar esse papo, porque eu quero falar, por exemplo, dos perfis. Como é que a gente consegue blindar os nossos perfis? Podemos falar disso? Claro. Daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre os perfis, porque eu vejo que, assim, as pessoas não conseguem blindar os seus perfis. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil pessoal, né, o que eu poderia ou não poderia divulgar? Porque eu imagino que eu não posso usar o meu perfil pessoal como profissional, na verdade? Ainda que seja um perfil pessoal, estritamente pessoal, tem que tomar cuidado, porque nem tudo você consegue deixar bloqueado, né? Alguma coisa vai efetivamente estar pública e isso pode te atrapalhar, né? Então, aquilo que tem que ter bom senso, né? Aquilo que efetivamente você
teria vergonha de mostrar ou de expor, é melhor não colocar na internet, não é? Então, bebendo, fumando, comentários depreciativos, preconceituosos, políticos muitas vezes. Então, o melhor é, na internet, rede social, você ser comedido, não é? Ter muito bom senso, sempre, e isso é ruim, né? Porque hoje em dia, na internet, Facebook, a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de fato, as pessoas vão lá e viram comentaristas, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque um comentário desse pode acabar prejudicando a sua vida profissional. De repente, quem está te contratando não é da mesma opinião que você foi um pouco ácido no comentário, isso pode acabar prejudicando você. Um exemplo disso são os assuntos polêmicos, né? Nós vimos agora mais recentemente do policial, né? Exato. Que postaram o vídeo depois... Dele beijando. Exatamente. E tal. Quer dizer, eu tenho que evitar também esse tipo de assunto polêmico, né, doutor Marcos? Com certeza. O próprio policial que usou, ele disse que não foi ele, né? Que ele fala que alguém hackeou o perfil dele, não o que beijou, e postou ali uma ameaça, não é? Então, isso está sendo investigado, vamos ver o que vai dar. Mas veja, e se foi realmente ele vai responder um processo administrativo, ele pode responder criminalmente porque ele fez uma ameaça ali num comentário, né? Então, um comentário que eventualmente com outro colega não daria nada ali pessoalmente, num bar ou coisa do tipo, na internet aquilo acaba tomando eventualmente uma proporção muitíssimo maior e a pessoa não tem noção disso. É muito preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai postar alguma coisa, quando vai comentar, porque a ideia é, eu estou protegido porque ninguém está me vendo, eu vou colocar ali o que eu quiser, e não é bem verdade. Uma coisa que é interessante também de comentar aqui é que muitas pessoas, por exemplo, pedem um dia de dispensa, porque diz que está no médico, e aí posta que está na casa de não sei quem fazendo alguma coisa. Exatamente. E aí falou, mas ele não pediu. Tem um acompanhamento também durante. Exatamente. E isso pode, inclusive, tem casos na justiça em que o juiz, a pessoa pediu justiça gratuita, né? Então, para não pagar as custas, o juiz entrou no perfil da pessoa e viu que ela bebia, saía para balada e tudo mais, e ele indeferiu, justificando que ele entrou no perfil e ela, então, se tem dinheiro para beber, para sair para balada, não vai ter direito à justiça gratuita. A gente tem também aqueles check-ins que a gente faz, né? Dentro dos aplicativos, das redes sociais. Eu estou em tal lugar, eu estou em tal lugar. É bom a gente usar esse tipo de check-in ou não? Olha, tem que ver exatamente aonde você está fazendo o check-in. Inclusive, tem uma questão de segurança aí, não é? Porque você pode fazer o check-in e, eventualmente, dar a sua localização e, eventualmente, isso pode acabar trazendo algum problema em razão da sua segurança. Agora, na questão profissional, também tem que tomar cuidado, porque, eventualmente, você faz o check-in e precisa de autorização, o seu chefe, o seu gestor precisa saber dessa questão. Então, é importante ter ali na empresa algum tipo de diretriz a respeito de como funcionam as redes sociais. Pode, inclusive, o gestor proibir a utilização, ele pode limitar a utilização. Então, o melhor é sempre saber efetivamente como, dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente profissional, deve ser feito ali o uso de uma rede social. Durante o expediente, a gente vê que muitas pessoas postam, às vezes fazendo uma brincadeira, uma coisa, às vezes, sem muita pretensão, né? Apenas para registrar aquele momento. Como que os empresários veem isso? Uma postagem durante o período de trabalho, seja ela qual for. Se tiver um indicativo da empresa de que não pode se utilizar de rede social, cabe, inclusive, uma demissão por justa causa. Por justa causa, porque o empresário, ele pode coibir a utilização de rede social no ambiente de trabalho. Ele pode fazer isso, não é? Porque você é funcionário, está no horário do expediente, ele pode limitar o uso de rede social, porque a rede social, salvo se seja permitido, ou seja, para trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Se não for, se tem alguma orientação de proibição, se você utiliza, tendo essa regra, ele pode te demitir por justa causa, inclusive. Ainda que seja um comentário bobo, um check-in, o que for. Se tem a orientação, não pode utilizar Facebook, Instagram, não pode utilizar,
ele pode te demitir por justa causa. Por exemplo, tomar cafezinho e postar. Não. Ele está consumindo o cafezinho da empresa. Exatamente, não tem pode, isso também. tem isso. Não Mas pode, aí ele tem que deixar, por exemplo, explícito isso, né? Olha, não pode utilizar redes sociais. Exatamente. Então, ele não poderia punir o funcionário como uma demissão ou qualquer outro tipo de punição, advertência, se não há a orientação expressa nesse sentido. Não é? Então, o funcionário também não é obrigado a saber. Claro. Agora, se for, ainda que haja a autorização de se utilizar a rede social, o Facebook ou qualquer outra, e venha, sei lá, alguma brincadeira. Por exemplo, teve um tempo que tinha aquelas... foi uma moda, né? As pessoas pegavam e ficavam dançando e tal. Teve uma num ambiente de trabalho, todo mundo combinou aquilo, mas não combinou com o chefe, né? E todo mundo acabou levando a advertência e o gestor daquele setor foi demitido. Porque ele estava junto, ele era o gestor, mas o diretor não estava sabendo daquilo, aquilo acabou tomando uma proporção muito grande e ele pegou e demitiu todo mundo. Eu quero conversar sobre a questão de ter os superiores, ter os chefes nas nossas redes sociais, se pode ou não pode. Espera aí que você já vai responder. Eu queria falar um pouquinho, doutor Marcos, sobre essa questão de ter os supervisores, os chefes nas nossas redes sociais. Isso é bom ou é ruim? Então, antes de você adicionar, você tem que ver se o seu chefe tem os outros funcionários. Porque, eventualmente, o seu chefe, seu gestor, ele tem a rede social de forma privada. Não é? Então, para você adicionar, antes disso, você tem que pesquisar se as outras pessoas da empresa também o têm na rede social. Não é? E aí, se não tem ninguém, é melhor você evitar, porque vai ser ali uma forma intrometida, não é, de você acessá-lo. Agora, o contrário pode acontecer. Eventualmente, o seu chefe, o seu gestor, ele pede para te adicionar. Não é? E aí, nesse caso, o melhor é que você adicione, não é? Mas você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai postar. Mais ainda, não é? Mais ainda, porque tem o seu chefe ali na sua rede social. Então, isso é uma realidade, né? Hoje, as redes sociais, elas vieram para ficar, é uma realidade você ter... Não tem como fugir. E pode, eventualmente, criar uma animosidade. Então, se de repente o seu chefe pede para te adicionar e você não o adiciona, o melhor é que você converse com ele. Olha, eu não adicionei porque eu não adiciono ninguém do serviço, é estritamente privado, eu só tenho pessoas da minha família e por isso eu não adicionei. Não pode simplesmente ignorar, não é, o pedido e não dar nenhum tipo de satisfação se for o chefe. Bom, eu quero passar os contatos aqui do Dr. Marcos, www, é um site, né? Isso. marcosbernardini.com.br. Está aparecendo no vídeo, bate uma fotinho para depois você acessar o site do doutor. Pode, inclusive, falar sobre esse assunto contigo, né? Pode, claro. marcosbernardini.com.br. Quero agradecer muito sua presença. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigado.